Essa nossa discussão sobre saúde integral do ser ou cura integral do ser, ela exige, evidentemente, a compreensão das dimensões que constituem a criatura humana, a fim de que nós consigamos enxergar a integralidade do que seja o homem e, a partir daí, conseguirmos dar uma leitura mais nítida sobre o que possa representar efetivamente essa visão de que o homem possui diversas dimensões e que, para alcançar essa cura, seria necessário atingir todas as dimensões que a criatura humana possui. Infelizmente, o homem nem sempre conseguiu perceber todos os desdobramentos que ele possui, todas as dimensões espirituais que o compõem. Se nós recuarmos no tempo, a época da primeira revelação universal, o chamado judaísmo, o período da conformação do pensamento humano, a partir da ideia que Moisés apresentava para nós, nós vamos encontrar uma coletividade, uma comunidade, nós vamos encontrar um povo aonde a revelação foi recebida, que tinha como compreensão sobre o que seja o homem, o que seja a existência, o existir do homem, apenas na dimensão material. Não existe na apresentação daquilo que Moisés nos oferece um desdobramento espiritual para aquilo que fosse o homem. Não há. No dizer daquilo que podemos coletar dos textos apresentados por Moisés, o homem é apenas matéria. Falar de cuidados, de saúde, de proteção, é falar apenas de corpo. É falar apenas da dimensão mais imediata da criatura humana, o corpo físico. Nesse período, nossa visão sobre o que fosse necessário era apenas cuidar do corpo físico. E nós encontramos diversas passagens na Torá que reforçam essa compreensão. Os leitores atenciosos do texto vão encontrar um momento no qual Jacó, o terceiro dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o terceiro deles, está saindo da terra de seus pais na direção da casa de seu tio Labã, em função dele ter conseguido a primogenitude que, em princípio, estava sendo prevista de ser entregue a seu irmão Esaú. Então, Jacó está saindo da casa de seus pais rumo a um local distante, longe, aonde ele vai fazer uma viagem bastante demorada. E nessa viagem ele vai caminhar e vai subir ao alto de um monte e vai dormir no alto desse monte. Nessa noite ele vai sonhar com uma escada, chamada Escada de Jacó, aonde os chamados anjos iam e vinham nessa escada. E num dado momento, uma entidade de uma envergadura espiritual enorme apresenta-se para ele e diz: eu sou o Deus de Abraão. E te pergunto, o que tu queres de mim? Pede de mim o que tu quiseres e eu te darei o que tu pedires. Já pensou? Você terá a oportunidade de se defrontar com aquele que se dizia ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, seu pai? E esse Deus, essa entidade, esse espírito que se apresentava como se fosse o próprio Criador, apresenta-se para Jacó e diz: pede o que tu queres e eu te darei o que tu pedires. Já pensou isso para nós acontecendo? O que nós não pediríamos, né? Que oportunidade extraordinária para se ter tudo aquilo que se quer. Sabe o que Jacó pediu? Só quero duas coisas: pão para comer e roupa para vestir. Meu Deus do céu, que desprendimento, que grandeza espiritual.
Que capacidade de não se apaixonar pelos bens da terra. Que dom lindo de poder dizer: eu não quero a riqueza do mundo. Não quero as coisas que o mundo tanto sonha. Não quero pedrarias, não quero ouro, não quero fama, não quero poder, não quero riqueza, não quero tronos. Pão para comer, roupa para vestir. A roupa era só para vestir. O pão para comer. Não era pão para guardar. Não era roupa para acumular. Roupa para vestir. Pão para comer. Embora tenha uma dimensão extraordinária do ponto de vista material, porque demonstra o desapego dos bens terrenos de Jacó, demonstra essa capacidade de não se seduzir pelos falsos atrativos que a matéria possui e que enreda as criaturas humanas nas suas teias invisíveis e nos arrasta para o lodaçal das profundas dores desnecessárias. Apesar de nós podermos reconhecer aí uma grandeza extraordinária na figura de Jacó, ele não pede nada de espiritual. Não pede. Ele podia dizer: eu quero paz. Me dá paz. Eu quero ter paz. Não. Ele vai pedir apenas pão para comer, roupa para vestir. Como se a única dimensão que o ser humano tivesse fosse a dimensão física. Olhar o homem apenas pela dimensão física significa dizer que as nossas dificuldades físicas seriam as dificuldades que nós poderíamos esperar como sendo as únicas que o homem poderia ter durante a vida. Essa leitura de que o homem precisa cuidar das suas questões do ponto de vista material é que conduziram a mente daqueles que constituíam o pensamento do judaísmo a estabelecer como referência para a criatura humana uma conclusão bastante rasa sobre a questão da relação de Deus para com as criaturas humanas. Porque foi a partir dessa informação de que a gente precisa de pão para comer, roupa para vestir, nada mais, essa despreocupação com as nossas outras dimensões que possamos ter, que se criou dentro da estrutura do pensamento judaico um pensamento que dizia que Deus, quando se agradava de alguém, o tornava saudável, rico e próspero. Não era suficiente ser saudável, não era suficiente. Era necessário ser saudável e rico, porque se você fosse pobre também você não estava com nada, era só que Deus não estava se agradando de você. Porque se Deus se agrada de você, você teria que ter uma riqueza material. Claro, a dimensão do homem é material, então é saúde material, riqueza material. E olha que não é só riqueza material, é prosperidade também, porque ficar rico e não crescer também não está com nada. Você tem que ser saudável, rico e próspero, estar crescendo, aumentando as suas riquezas, ampliando a sua capacidade de ser reconhecido como alguém que teve sucesso na vida material. Na sociedade judaica, portanto, quando alguém se apresentava rico, as outras pessoas olhavam e diziam: nossa, esse Deus gosta dele, porque ele é rico. E quando olhava um outro que era doente, que possuía alguma má formação, que possuía alguma deficiência, ou que mesmo que não tivesse, mas fosse pobre, ou mesmo que ele não fosse pobre, mas ele não estava prosperando, não está com nada, hein? Porque a relação do homem com Deus tem que ser nesse trinômio: saúde, riqueza, prosperidade.
É isso que indica que eu sou alguém visto por Deus e conectado a Deus. Esse pensamento era muito vigoroso durante o período do Antigo Testamento, e nós vamos encontrar, inclusive, algumas passagens do Antigo Testamento que vão reforçar isso, de maneira direta ou indireta, mas nos dizendo que a prosperidade, a riqueza, a capacidade de nós sermos saudáveis é a assinatura da presença de Deus nas nossas vidas. Mas ai daqueles que são marcados pela pobreza, pelo fracasso ou pela doença, porque estão desobedientes a Deus e por isso estão recebendo as consequências dos seus maus atos, ainda que eles se indagassem para perguntar: mas o que fiz, meu Deus? Tudo fiz para que, de repente, eu pudesse ter a sua bênção e, mesmo assim, não recebi. Esse pensamento era dominante dentro do ambiente do judaísmo. Exatamente para tentar combater essa ideia, exatamente para que entre os judeus não predominasse esse pensamento, existe um livro chamado Livro de Jó. O livro de Jó é uma grande parábola, não é? Que é apresentado para nós. E nesse livro acontece uma história. Quero lembrar que essa história é uma história fictícia, por favor. Não é para tomar isso de maneira literal. O texto apresenta como se fosse literal, mas ele, no fundo, é uma parábola. É a história de um homem que era muito próspero, muito rico, muito saudável, tinha tudo. E esse homem vivia de maneira bastante confortável durante a vida física. E daí, numa conversa entre Deus e o Satanás, e aí é importante observar que para os judeus o Satanás não existe, portanto, essa fala é uma fala parabólica. Os judeus não têm a figura de um ser considerado o opositor a Deus. Então, Deus conversando com o Satanás, no diálogo, eles dizem, Satanás diz para Deus: não tem ninguém na terra que consiga aguentar uma pressão que eu faça em cima dele. Se eu fizer uma pressão em cima de alguém, essa pessoa não vai aguentar. E aí Deus diz: não, tem sim. Eu tenho uma pessoa lá na terra que, se você botar pressão em cima dele, ele não vai reclamar, ele não vai blasfemar. E o Satanás: eu duvido. Deus, não encontrei uma pessoa que eu fizesse com ele o que eu faço, que ele não blasfemasse, que não rejeitasse a tua presença, Deus. Eu tenho o poder de fazer as pessoas blasfemarem. Aí Deus disse: mas Jó eu aposto. Vão apostar? Então eles fazem uma espécie de uma aposta, Satanás e Deus fazem uma aposta e o Jó nem está sabendo, coitado. O Jó está lá na vida dele muito tranquilo, mas como ele era tido como um homem de muita fé, Deus acerta isso. Veja que, nesse caso, ele vai passar por um sofrimento, mas não significa que ele seja devedor da lei, tentando desconstruir aquele pensamento anterior. Satanás, então, começa a visitar Jó. Na primeira visita que faz, toca fogo nos campos de Jó. Ele perde sua propriedade, morre uma série de seus servos, seus animais também. E ele vê a perda de tudo e diz: mas o Senhor está vendo. Depois disso, vem pestes, doenças, seus campos fracassam, ele não consegue mais que suas plantações deem fruto, ocorrem doenças nos seus servos e na própria família dele. Deus havia dito para o Satanás o seguinte: você pode fazer o que quiser com Jó, só não pode atentar contra a vida dele, o resto pode fazer. E aí Satanás vai fazendo, gente, é uma parábola, pelo amor de Deus. Aí Satanás vai fazendo uma série de coisas, mata os filhos de Jó, mata a mulher de Jó, perde tudo, Jó fica pobre e ali fiel, sem reclamar de Deus. Aí Satanás joga uma doença que cobre o couro de Jó. A pele dele fica toda coberta com um couro grosso, como se fosse uma doença de pele que em hebraico chama tsaraat, que as pessoas costumam traduzir como lepra, mas tsaraat
é toda doença de pele grave, é chamada de tzara'at. Então, ele é acometido de tzara'at. Não dá para saber o que é. Se é uma psoríase, se é uma pitiríase, se é uma hanseníase, se é sei lá o quê, não se sabe. Tzara'at. E aí ele fica numa condição terrível, e aí o Satanás vai visitá-lo para ver como é que ele está, porque ele já perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, propriedades, servos, seus campos pegaram fogo, e agora está doente. Quando chega lá, encontra Jó jogado em cima de uma estrumeira com um caco de telha na mão, raspando o couro do braço e dizendo: ó Senhor, obrigado por quereres experimentar o teu servo. Aí o Satanás já desiste. Com esse eu não dou conta. Aí desiste. E Deus ganha a aposta e restitui a Jó tudo que ele havia perdido. Seus campos voltam a frutificar, ele volta a ter servos novamente, ele se casa, tem uma nova mulher. Ele tinha antes 10 filhos, ele volta a ter mais 10 filhos. Inclusive, da primeira vez, ele tinha 10 filhos, sendo 3 mulheres. Ele volta a ter de novo 10 filhos, sendo 3 mulheres e 7 homens. Essas 3 meninas, que são as filhas de Jó, Queren, Rapuque, Jamima e Késia, são tidas como as mulheres mais belas que a terra já conheceu. E assim a história termina, ele novamente rico, próspero e saudável. Mas a ideia é mostrar que nem sempre quando você está em sofrimento, você está em débito, você pode estar sendo provado por Deus. Mas nem com isso os judeus se convenceram dessa ideia e permaneceu o pensamento de que Deus é prosperidade, riqueza e saúde física. Esse tipo de pensamento ele vai perdurar até a nossa segunda revelação universal, a chegada de Jesus. Quando Jesus comparece no cenário do mundo, trazendo as suas ideias, apresentando o novo modelo de conceituação da vida, ele inverte completamente essa lógica judaica. Na primeira frase em que Jesus se apresenta para o público, ele já diz a que veio, destruindo esse pensamento com a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Escândalo supremo, porque os que vão receber o reino dos céus não são os ricos, não são os saudáveis, não são os prósperos, são os pobres de espírito, aqueles que durante toda a história de Israel foram enxergados como sendo os rejeitados, os excluídos, os desesperançados, aqueles para quem Deus teria, na visão deles, virado as costas porque eram almas sofredoras. Jesus vai mudar completamente o sentido da vida a nos dizer que, na verdade, bem-aventurados seriam os pobres de espírito, porque deles seria o reino dos céus, em virtude da visão de que, no fundo, a capacidade dos homens adentrarem o reino dos céus não está circunscrita às condições da vida material. Não é. O reino dos céus, apresentado por Mateus, não está com as suas portas abertas para os ricos, nem para os saudáveis, nem para os prósperos, mas para os excluídos da sociedade, os pobres de espírito. Jesus Cristo, que punhalada terrível no pensamento judaico quando isso é dito. Ele essa fala na sociedade em que viviam. Era escandaloso demais oferecer às criaturas humanas uma revisão absolutamente completa das suas expectativas do que deveria ser a condição de felicidade da criatura humana. Não mais a riqueza material. Não mais. Não mais a prosperidade material. Não mais. Nem a saúde. Nem a saúde. Jesus apresentaria numa parábola chamada a parábola de Lázaro e o rico, a demonstração de que o rico foi para um lugar pior e Lázaro, que era o pobre, que era o doente, que ficava nas portas do rico sem que o rico o visse e os cães lhe lambiam as feridas,
ficou melhor do que o outro. Aí ele está desconstruindo o conceito de riqueza e está dizendo, não, onde foi que a riqueza disse para nós que ela era que garantiria a felicidade? Não. Eu estou para dizer a vocês que o rico vai ficar num local ruim, porque não amou, enquanto que aquele que era Lázaro vai para um lugar melhor. A parábola de Lázaro e o rico é a única das parábolas de Jesus aonde os personagens têm nome. Abraão, que está no mundo espiritual, aparece com o nome, e o pobre, que tem nome, ele se chama Lázaro. Qual é o nome do rico? O rico não tem nome. Nenhum outro personagem das parábolas de Jesus teria nome. É o filho pródigo, é o filho que ficou, é o semeador, são as 10 virgens, é o dono da vinha, é o mordomo. Nome? Ninguém tem nome. Só quem tem nome é Lázaro e Abraão. O rico vai para o lugar ruim e nem nome terá nessa história. Resultado para nós: desconstruída a ideia de que nós temos que realmente sermos ricos para que nós consigamos acessar a nossa condição de sermos efetivamente os marcados para a aventura no mundo espiritual. Numa outra parábola, Jesus conta a história de um homem que plantava e que viu que os seus celeiros de trigo estavam abarrotados e ele não conseguia mais guardar todo o trigo. Então mandou destruir o celeiro que tinha e mandou construir um outro com o dobro do tamanho e mandou colocar nesse celeiro novo todo o novo trigo que ele conseguiu. Na noite, após guardar todo o trigo no celeiro, ele vai até o celeiro, abre as portas do celeiro, olha para aquele celeiro repleto de trigo e diz: farta-te, minha alma. Olha só. Prosperidade, hein? Prosperidade, que ele tinha um tanto e agora ele tem o dobro do tanto, ele está prosperando. Farta-te, minha alma. E mesmo ele tendo toda essa fartura, diz Jesus na parábola: pobre criatura que não sabia que naquela mesma noite Deus levaria a sua alma. Aí Jesus arremata: de que adianta o homem conquistar todo o mundo se ele perder a sua própria alma? Estava desconstruída a crença de que a prosperidade era a condição que garantia aos espíritos a felicidade no mundo vindouro. Era Jesus remodelando o pensamento judaico, trazendo novas verdades para dizer a nós que não. Nós não somos, na verdade, marcados para sermos felizes no mundo espiritual com a nossa condição de riqueza. Lázaro da parábola era pobre, era doente, era chagado. O rico não era somente rico, como era saudável. E Lázaro era pobre e doente, os cães é que lambiam suas feridas. E ao acontecer isso, o que vamos perceber? Não é a riqueza material que garante para nós a nossa plenitude espiritual. Jesus subverte as crenças judaicas, altera de maneira muito profunda o pensamento existente até então e oferece-nos uma leitura de mundo completamente diferente, quebrando a lógica judaica que insistia em enxergar apenas no lado material o sucesso da vida humana. Quando nós paramos para observar os fatos extraordinários realizados por Jesus durante a sua vida física, as pessoas sempre vão lembrar de suas curas. Ele curou cegos. As pessoas eram cegas, ele colocou as mãos e deu luz aos olhos das pessoas. Paralíticos que voltaram a andar. Surdos que voltaram a ouvir. Criaturas marcadas com as doenças de pele, Tsaraat, traduzido como hanseníase,
mas as criaturas acometidas das doenças de pele, para as quais o Cristo oferecia a possibilidade de cura das suas moléstias, restaurando a saúde física desses indivíduos, trazendo para nós uma capacidade de percebermos a majestade da criatura que estava diante dos homens, pelo dom de poder oferecer a saúde de volta. E como eles eram muito focados na saúde, isso acabava valendo para que eles acreditassem que Jesus era o Messias. Por quê? Porque saúde era um dom considerado essencial na construção do pensamento judaico. Existe uma cura realizada por Jesus que é tida como a mais impressionante de todas pela ótica da vida material. É a ressurreição de Lázaro, aquela na qual Lázaro já estaria no sepulcro há 4 dias, segundo sua irmã Marta. Conta o evangelista João, o único a contar essa história, no seu capítulo 11, que Jesus vai a Betânia e quando estava ainda a caminho, chegando pela estrada, ele nem tinha adentrado a cidade ainda. E quando Marta, irmã de Maria, sabe que ele está, ela que era um espírito assim, muito focado nas coisas materiais, corre ao encontro dele na estrada. E ao encontrá-lo na estrada, ela diz esta frase. Guardem a frase que ela vai dizer. Ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Estaria ela lamentando ou criticando Jesus? Porque ela pode ter dito: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Lamentando. Mas ela pode também ter dito de maneira cobrando: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, hein? Cobrando que porque ele não estava, então a culpa era de Jesus porque o irmão morreu. Mas olha o que ela diz em seguida. Ela diz: mas eu também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O que ela está querendo? Ela está querendo interceder para que Jesus peça a Deus para que o irmão dela volte à vida. Agora eu sei que tudo quanto pedires, eu sei que Deus te concederá. E Jesus então diz a ela: mas Marta, teu irmão vai ressuscitar no final dos tempos. Não. Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar. E ela diz: não, eu sei que tu és o Cristo, eu sei de tudo isso. Ela não conseguiu o que ela queria. Ela quis constranger Jesus para que ele intercedesse a Deus para fazer alguma coisa. Mas Jesus disse: não, mas ele vai ressuscitar. Ela: não, eu sei que tu és o Cristo e tal. Aí não deu certo. Ela volta para casa, vai no ouvido de Maria e diz: o Senhor está te chamando. O Senhor está lá fora e está te chamando. É uma fake news. Ele não estava realmente chamando ela. Mas ela vai e diz: olha, Jesus está lá fora e ele está te chamando, vai lá com ele. Quando ela ouve isso, ela pensa que é verdade. E aí ela se levanta e sai correndo. E vai encontrar Jesus ainda na estrada. Jesus não tinha nem chegado na cidade. Vai encontrar Jesus na estrada. E aí, olha o que ela faz. Quando Maria vê Jesus, ela corre ao encontro dele, tal como Marta. Aproxima-se dele, tal como Marta. Mas antes de dizer qualquer coisa, ela se joga aos seus pés e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As circunstâncias da fala nos dão a perceber que ela não faz o pedido. Ela apenas lamenta: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E é em função do pranto de Maria, da emoção dela, que ele pergunta: onde o puseste? E ele vai para lá para ressuscitar. Quando chega lá para ressuscitar, ele diz para os homens: rolai a pedra. E os homens vão rolar a pedra. Quando vão rolar a pedra, Marta, a primeira das irmãs, aquela que tentou fazer uma jogada, quando vê que Jesus vai realmente tentar ressuscitar o irmão, ela parece não acreditar. Ela diz: Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela nem sabe se ele está morto, ele está com uma pedra na frente.
ela deduz que porque já tem 4 dias, ele já deve estar até cheirando mal. Então, onde está a crença dela na ressurreição? Então, ela não, na verdade, queria que ele ressuscitasse. Ela queria cobrá-lo porque o irmão havia morrido. É uma circunstância diferente, porque nós estamos focados unicamente na questão material. Jesus vai, então, realiza o trabalho de reerguimento de Lázaro no sepulcro e volta Lázaro à vida. Uma festa é feita depois, para celebrar a ressurreição de Lázaro. E Maria, irmã de Lázaro, a mesma que havia se jogado aos pés dele na estrada, aparece nesse jantar e, ao invés de sentar-se à mesa com todos os demais, entra com um vaso de alabastro e se joga novamente aos pés do mestre, chorando e beijando os pés, em processo de gratidão por ele haver feito para ela aquele dom maravilhoso de amor ao trazer o irmão dela de volta à vida. É uma cena linda. É maravilhoso nós imaginarmos uma família em que um irmão teria, em princípio, ficado numa circunstância em que se acreditava que ele estava morto. E, de repente, Jesus vem e retira Lázaro do sepulcro e o devolve à vida. Deve ser uma cena extraordinária. Mas, com toda a beleza que esta cena possui, Lázaro, depois da ressurreição, iria viver os seus dias, seus meses, seus anos, envelhecer, ficar doente, e lá na frente, não sei quando, iria voltar à morte e da onde não sairia mais. Ou seja, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois, não é logo depois, nos anos que seguiram, não voltou para o sepulcro. Jesus ressuscitou Lázaro e voltou a morrer. Ele curou cegos, paralíticos, pessoas que eram surdas, mas essas pessoas depois vieram a ficar doentes e desencarnaram. É uma atividade de socorro à alma humana apenas na dimensão orgânica, naquela face estreita da visão como se o homem fosse uma única dimensão. Mas as melhores curas de Jesus não se exerceram no plano físico, porque Lázaro depois desceu para o sepulcro, mas Maria de Magdala nunca mais pisou nas sombras da vida. Depois do encontro mágico de Maria de Magdala com Jesus, nunca mais se ouviu falar que ela tenha retornado à vida anterior. A transformação de vida, capacidade de mudar os ideais das criaturas e de imprimir nelas uma nova perspectiva de existência, era uma dimensão nova que as criaturas não conheciam. Por isso a mensagem de Jesus foi tão avassaladora. Por isso ela criou tantos discípulos. Por isso que as criaturas se inebriavam, porque era novo demais você encontrar uma nova dimensão nunca tocada antes, para a partir daí quebrar todas as algemas que nos vinculam ao mundo corporal e nos voltarmos para uma discussão nunca havida antes, a libertação das almas. Apresentar às criaturas humanas uma nova dimensão nunca vista, a dimensão espiritual. Dizer aos homens uma coisa que nunca lhes havia sido dita, que eles eram espíritos, que nós somos, na verdade, seres imortais. A pregação de Jesus trouxe uma fala extremamente nova ao informar na Galileia antiga, na Palestina como um todo, a informação de que além da nossa dimensão corporal, existe uma outra vida além, um renascer. Morrer não é o fim. Ele veio falar desde o começo de vida espiritual, de vida após a morte, de reino dos céus, de pessoas que quando morrem vão e são casadas
como é que elas vão ficar do lado de lá, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, a história do Lázaro e o rico, que Lázaro está no seio de Abraão, Abraão está vivo, tem vida após a morte, aquela conversa lá do Velho Testamento, que Abraão não tinha dimensão espiritual, morreu, acabou, isso aí muda, porque Jesus vem dizer, não, Abraão está vivo. Ele vem falar de Abraão vivo na época dele, quer dizer, é uma coisa totalmente revolucionária que ele vem trazer. Ele vem acordar as criaturas para a percepção de uma outra dimensão diferente dessa. Não é o mal não é o que entra na boca, mas o que sai. Vai falar das virtudes do Espírito. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não façais para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam e minam. Façais para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões roubam e minam. Porque onde estará o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje, 2000 anos depois, a gente já perdeu a ideia do que significou tudo isso. Mas ele veio inaugurar no pensamento judaico a ideia da existência da alma. Ele fala durante todo o tempo isso. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele vai falar demais sobre essa questão espiritual. E para coroar tudo isso, para não deixar dúvidas de que existe uma vida após a morte, ele vai reaparecer. Ele vai aparecer depois da morte para os discípulos e vai dizer, gente, eu não falei para vocês que tem vida após a morte? Olha aqui eu. Está com dúvida? Coloca a mão aqui na minha chaga. Eu estou vivo, não existe morte. Isso foi extraordinário. Os discípulos ficaram impressionadíssimos e perderam completamente o medo da morte a partir dali. Se você observar, é como uma virada de chave depois da ressurreição. É como se caísse uma ficha e dissesse, nossa, então realmente não tem morte. Então qual é o problema que os romanos podem nos fazer? Porque nós vamos viver para sempre. Assim como ele, nós também vamos viver. Então essa ideia quebrou de maneira completa aquela lógica anterior. Não mais a preocupação com o tesouro da terra. Por que eu tenho que ser saudável? Se ele mostrava que a saúde do espírito era mais interessante. Por que se preocupar com a riqueza da terra, se ele dizia que a riqueza espiritual era mais interessante? Por que nos debruçarmos sobre a questão da prosperidade no mundo terreno, se ele dizia para nós que a prosperidade no mundo divino é que seria a mais extraordinária de todas? Então, há uma mudança muito profunda na ótica das criaturas humanas a partir do momento em que a mensagem de Jesus vem acordar em nós a nossa dimensão espiritual. Não estou mais falando da minha dimensão física, não. Nós temos que cuidar do corpo, sem dúvida, mas temos que cuidar também do espírito. E dizia Jesus, cuidar do corpo e do espírito. Primeira revelação, uma dimensão, o corpo. Segunda revelação, duas dimensões, o corpo e o espírito. Estava apresentada ao homem a realidade da existência da vida fora da matéria. Estava dito às criaturas humanas que somos almas imortais, que viveremos para sempre. Mas o tempo se encarregaria de nos trazer uma terceira revelação. E aí que vamos enxergar? Se a primeira tinha uma dimensão, que era o corpo, se a segunda tinha duas dimensões, nos trazendo o espírito, a terceira, quem sabe o que ela vai nos trazer? A terceira mágica revelação universal. O Espiritismo. Descerrando as portas do mundo espiritual e nos apresentando as palavras do Cristo, justificando os seus princípios, suas máximas, vai nos dizer que não simplesmente o que ele disse era verdade, como vai justificar o porquê de todas essas coisas. Vai descerrar diante de nós não somente uma repetição dos princípios que o Cristo apresentava, mas vai justificar o porquê.
Antes a gente dizia, Jesus dizia que a gente tem que amar os inimigos. Mas e se eu não quiser? Se eu não quiser? Se não quiser, não faz. E o Espiritismo diz, não, se você quiser, você não faz. Mas eu vou te explicar por que fazer. Então, o Espiritismo não somente ele valida as palavras de Jesus, como ele justifica as falas do Mestre. E isso é extraordinário, porque a partir do momento em que Jesus descerra para nós novas leituras de mundo, novas perspectivas no sentido do existir, e diz para nós que nós temos não somente a existência como espíritos, mas vai revelar o mundo espiritual, como vivem os espíritos, como se relacionam com os homens, fortalecendo de maneira muito intensa essa dimensão segunda, ele vai oferecer a nós também uma terceira face. O homem, a partir da leitura que o Espiritismo nos oferece, é percebido como corpo, mente e espírito. Corpo, a dimensão física. A mente, o ser que pensa e que interage com o corpo físico. A mente como a individualidade encarnada. A mente como sendo aquela instância do nosso ser que está relacionada com os aspectos do aprendizado. O nosso querer, a nossa vontade, o nosso eu, a nossa chama, a minha inteligência, como sendo a minha dimensão como mente. E o espírito, a minha característica imortal. Aquele ser que caminha pela história da humanidade, aquele que tem um encontro marcado com a felicidade, a centelha divina que vai caminhar na direção da perfeição relativa, na busca de fazer o seu encontro definitivo com a felicidade através do amor. Sim, para que nós pudéssemos agora enxergar a criatura na sua inteireza, nós precisaremos ver o homem nessas três faces distintas: o físico, a mente, o espírito. Quem cuida do corpo físico? O médico. O médico é quem cuida dessa parte. Quem cuida da mente? A psicologia, o terapeuta, aquele que consegue ouvir as pessoas e tentar organizar as emoções do ser encarnado para que ele consiga transitar nos seus conflitos. E quem cuida da alma? Quem cuida da alma é a parte espiritual da nossa sociedade, que podemos chamar de religião, podemos chamar de espiritualidade, podemos chamar do que quisermos, mas é a parte da fé, a parte do eu divino que está dentro de nós. Assim, portanto, para garantirmos a nossa condição de saúde, não é suficiente cuidar só do corpo, não. E também não dá para cuidar do corpo esquecendo a mente, porque o psicológico ele interfere muito no físico. Quando eu estou doente fisicamente, eu psicologicamente fico abatido. Quando eu estou abatido psicologicamente, eu me abato fisicamente também. E a minha dimensão espiritual, que é o meu ser espiritual, o espírito, a entidade, o indivíduo, esse também tem consequências após a morte, a partir do momento em que ele se entrega a seus vícios e as consequências das companhias espirituais que ele tem e das histórias que lhe aguardam no futuro em função das opções que ele faz. O corpo, portanto, diz respeito às reações físicas no nosso organismo. A mente é o espírito encarnado das suas dificuldades de tentar conjugar o aspecto espiritual com o aspecto corporal, seus conflitos, suas dores, a existência do ego, o dom de tentar organizar a vida, raciocinar e decidir com proveito durante a existência física. E o espírito, a nossa verdadeira dimensão após a morte, desenfaixada dos frascos do corpo físico e que confere ao espírito a liberdade, mas que leva os ranços das nossas opções equivocadas para o futuro. Para se ter uma ideia de como isso funciona,
nós podemos dizer que nas nossas circunstâncias humanas, quando nós temos um inimigo, quando nós não gostamos de alguém, quando temos uma pessoa que a gente tem dificuldade de relacionamento, nós dizemos que essa pessoa, ela é como se fosse um inimigo nosso. Ah, é o meu inimigo. Tudo bem, vamos dizer que seja um inimigo, mas é a pessoa que nós temos dificuldade de relacionamento com ela. Esse indivíduo, nós temos que perceber que ele deve ser evitado. A gente tem que tentar sanar as nossas dificuldades com os nossos chamados inimigos. Perdoar os inimigos. Então, Jesus dizia, perdoai os vossos inimigos, mas não dizia por quê, só dizia, olha, tem que perdoar. Então, a segunda revelação vai até aqui. A terceira revelação justifica a segunda e mostra para nós 6 consequências de nós termos a necessidade de perdoar. 6. Uma consequência física, 2 consequências psicológicas e 3 consequências espirituais. Vamos a elas. Qual é a consequência física de nós não perdoarmos alguém? Eu vou adoecer. Caroço, problema. Glicose que altera, acidez no estômago, problema de diversas ordens. Eu passo a ser uma pessoa com o meu organismo todo destrambelhado porque o ódio, a mágoa, o ressentimento jogam uma série de substâncias indesejáveis no meu corpo e eu acabo ficando profundamente doente. Mas essa é só uma dimensão. Essa dimensão até a autoajuda dá para nós, que a gente não deve guardar mágoa, senão a gente adoece. Mas o Espiritismo não é autoajuda. A autoajuda vai até um ponto. E o Espiritismo, então, avança para além desses conceitos, contando para nós 2 outras dimensões que não são mais do corpo, são da mente, são do aspecto emocional da criatura. A segunda consequência, e portanto a primeira do aspecto já não mais físico, mas desse aspecto da mente, é que quem guarda ódio, guarda mágoa, fica repisando, ruminando, mastigando de novo, sem engolir as coisas que aconteceram. Passa 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. E a pessoa está dizendo, porque o teu pai, sabe o que o teu pai fez? Porque o teu pai... E fica relembrando aquela história que ninguém aguenta mais ouvir aquilo. Mas eu estou preso no meu passado. Eu não estou conseguindo fazer um caminhar. Eu fico preso no ontem. E me torno uma pessoa que passa o tempo todo vivendo as experiências do ontem, do ontem, do ontem. Meu Jesus! Me torno uma criatura que só penso naquilo negativo que aconteceu. Minha mente fica cristalizada na mágoa, no ressentimento e no ódio. E, consequentemente, eu não me abro para os sentimentos positivos que a vida tem. Eu fico arrastando essa canga junto comigo e sofro miseravelmente, porque assim eu desejo ser. Quando nós fazemos isso, nossa mente fica contaminada pela mágoa, pelo ódio. Não tem, portanto, paz. Nós vivemos amargurados, nos tornamos pessoas amargas e as pessoas se afastam de nós. Ninguém gosta de viver com pessoas amarguradas. Ninguém gosta da companhia de pessoas que vivem o tempo todo reclamando, falando do passado, reclamando dos outros. Ah, Jesus, como nos tornamos doentes do ponto de vista mental à medida em que fazemos esse movimento. A segunda consequência do aspecto mental e a terceira daquelas 6 é que, ora, como eu passo o tempo todo relembrando o que me fizeram, eu não só me torno amargo, como eu não vejo a vida passar. Os anos se passam e eu nem vejo. Gente, já estou com quase 60 anos. Nem vi passar. Claro que não vi passar. Eu estou vivendo o mesmo dia 1000 vezes. Eu estou reclamando da vida o tempo todo. Eu estou falando das coisas o tempo todo, reclamando o tempo todo da vida. Como que pode? Se eu fico reclamando o tempo todo das coisas, pelo amor de Deus,
Como que eu vou ser uma pessoa? Eu nunca estou no presente, eu estou no passado. Ai, que me fizeram, ai, que me fizeram. Eu não vivo hoje, o dia de hoje não foi vivido. Eu não vivo meus dias, eu revivo o passado. Meus dias ficam curtos, eu envelheço e não vejo o sabor e o colorido que a vida possui. Então, nós temos uma consequência física e duas consequências mentais. Eu me torno amargo e, portanto, tendente a ficar só, e eu paro de viver o presente para ficar preso no passado. Mas agora tem 3 dimensões que são espirituais. Vamos a elas. Primeira das consequências espirituais. Eu, como espírito, não estou mais falando de corpo, não estou falando de mente, estou falando de espírito, vou me ligar a espíritos também profundamente perturbados. Eles vão se ligar a mim, promovendo o processo obsessivo, me tirando do eixo. Eu vou ter uma consequência espiritual horrível, porque minha casa vai ficar cheia de entidades perturbadas, que vão se aproximar de mim, vão estimular pensamentos ruins. É uma coisa horrível quando nós nos condenamos a ficar só relembrando do passado, mastigando as coisas e as entidades obsessoras tomando conta dos nossos espaços, perturbando as nossas vidas e tirando de nós a serenidade que a gente precisa ter. Quinta consequência, no caso, a segunda consequência espiritual. Como se não bastasse tudo isso, na próxima existência, eu, espírito que sou, renasço com um inimigo perto de mim. Ele vai renascer no meu lar. Ai, meu Deus. Tive tanta mágoa de alguém, tanto ódio, tanto ressentimento, que esse indivíduo que eu guardei tanto ódio, além de eu carregar uma existência inteira rejeitando essa pessoa, eu ainda vou na próxima, reencarnar próximo dele, porque eu atraio as pessoas que eu odeio. Eu vinculo a minha história às almas que eu rejeito. Então, como quinta consequência e segunda consequência espiritual, teremos no nosso lar, provavelmente, o inimigo do passado, renascido na condição de filho, irmão, pai, mãe, tio, sobrinho, neto. Bendito esquecimento do passado, que deixa a gente conviver e ainda abraçar as pessoas, ainda que a gente tenha uma pontinha de dificuldade, mas sem saber a intensidade da razão pela qual nós não temos a simpatia plena por essa pessoa. O que pode ser pior, meu Deus, do que você ter um inimigo nascido na sua casa? Meu Jesus, o que pode ser pior do que isso? O que pode ser pior? Tem uma consequência ainda pior. Ao invés dele nascer no meu lar, eu posso ir renascer no lar dele. Já pensou? Porque enquanto ele nasce no seu lar, você está cercado dos seus amores, você está cercado dos seus amigos, dos seus irmãos, das pessoas que você ama, você está no seu ambiente e ele que está deslocado. Mas se for ao contrário, se for você que for deslocado para o ambiente dele, então atentemos para isso, reflitamos sobre todas essas questões. A cura da criatura humana não está relacionada a aspectos unicamente físicos. Está também na questão mental, porque mente sana em corpore sano. E o Espiritismo vai nos revelar uma outra dimensão com mais intensidade ainda, o espírito. Se você não cuidar, você não somente adoece fisicamente, você adoece também mentalmente. E mais do que isso, você adoece espiritualmente. Essas 3 dimensões da criatura humana precisam ser trabalhadas a partir da compreensão da integralidade do ser, para que a cura integral da criatura visite esses 3 ambientes das nossas vidas: o físico, o psicológico e o espiritual, para dar a nós a condição de estarmos libertos verdadeiramente dos males que a vida nos trouxe, pelo sofrimento que muitas vezes nós mesmos procuramos para nós próprios.